Olá, queridos. Meu nome é Paulina e eu sou uma búlgara que nesse momento está morando no Brasil. Com esse vídeo hoje eu gostaria de falar brevemente sobre algo que tenho meditado esses dias, que é rompendo os limites, as limitações em Deus. O que quero dizer com isso? Bom, uma história veio fortemente na minha cabeça, no meu coração, que é a história de Caleb. Muita gente conhece, que fica no Antigo Testamento, no livro de Josué e Números, onde fala que Josué e Caleb foram os únicos que conseguiram entre os judeus entrar na terra prometida do deserto. Então Deus fez uma promessa para o Caleb quando ele tinha 40 anos de idade. A minha idade, não parece, né? Estou ouvindo alguém dizer, não parece. Obrigada mesmo. Então ele tinha a minha idade nessa época, 40 anos, quando Deus fez a promessa que ele ia entrar na terra prometida e ia ter uma terra para ele e para a descendência dele. Mas por que o Senhor prometeu isso? Porque Caleb e Josué foram os únicos que tinham um espírito diferente. Eles foram como espiões, junto com outros espiões dos israelitas, para ver a terra, só que todo mundo falou coisas negativas, focou os seus olhos nos gigantes que estavam habitando nessa terra, e somente Josué e Caleb foram os únicos que tinham a ótica de Deus, que independente dos gigantes, eles viam a oportunidade, eles viam que a terra era muito boa e eles acreditaram, tinham fé na palavra de Deus, nas promessas que Deus fez para eles, que ia dar para os judeus essa terra. Então, por isso, quando Caleb tinha 40 anos de idade, Deus tinha prometido que, através de Moisés, que ia dar para ele uma terra que mana leite e mel. Só que Caleb tinha 85 anos de idade quando essa promessa se cumpriu. Uau, ele esperou 45 anos antes de receber aquilo que Deus tinha prometido para ele. Eu vou ler brevemente, só 2 versículos, mas quem quiser pode ler o parágrafo, a passagem toda, que fica em Josué, capítulo 14, versículos de 6 mais ou menos até 15, 14 e 15, mas eu vou ler só 10 e 11, que diz: Caleb está falando para o Josué, e agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu tenho ainda agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Amém? Eu acho isso lindo demais. E isso também é uma confirmação de uma promessa que Deus fez para nós, cada um que crê nele, que tem confiança nele, né? Porque nem todo cristão acredita em todas as promessas. Eu ainda estou longe, mas eu gostaria de receber tudo que Deus tem para mim. Mas enfim, a palavra diz em Salmo 103 fala sobre isso, fala em Isaías 40, que Deus quer renovar a nossa juventude, as nossas forças como as das águias. E isso aconteceu com Caleb, exatamente. Ele tinha 85 anos e ele tinha a mesma força do dia que recebeu a promessa de Deus. Ele tinha 40 anos, então com 85 tinha a mesma força de quando ele tinha 40 anos. Isso é impressionante, né?
Muita gente acha, não, 85 anos, um velhinho, uma velhinha com muleta, com bengala, andando para lá e para cá, dores no corpo todo. Eu não quero isso para mim, não. Quero, se a vontade de Deus chegar até a velhice, em nome de Jesus, profetizo na vida de cada um de nós que está assistindo, mas que a gente chega bem, assim como Caleb, sem todas essas dores. Claro que nessa terra a velhice vem na vida de cada um, mas que seja o melhor possível, com a força física igual da Caleb. Essa é a minha oração, amém? Então ele não somente era forte fisicamente, como ele era forte na fé dele. Ele não parou de acreditar na promessa que Deus lhe fez, mesmo que essa promessa estava tardando já nos olhos humanos. 45 anos se passaram desde que o Senhor prometeu para ele a terra. Ele entrou na terra prometida só com 85 anos de idade. Olha bem, muitas vezes a gente ora sobre algo e a gente desiste porque passou alguns meses ou um ano, até 10 anos, a gente está prestes de receber a promessa, mas a gente fala, não, está tardando demais, eu acho que não é vontade de Deus, eu me confundi, não vou parar por aqui, já estou cansada demais para esperar. Não, a gente precisa romper essas limitações, a gente precisa romper essa limitação da idade. A gente pensa, eu já estou com 40, 50, 60 anos, ainda não casei, não tenho filhos, ainda não consegui estudar, não tive oportunidade, e a gente começa a se lamentar, a gente começa a entrar em autocomiseração, a gente começa a se comparar com os outros. Não, olha aí, a fulana casou com 20 anos, eu estou com 35 e ainda nada. E a gente começa a colocar na nossa cabeça uns padrões humanos que não tem a ver com aquilo que Deus tem especificamente para a nossa vida. Se o Senhor nos prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele prometeu, amém? Então a gente precisa romper essas limitações na nossa mente, esses limites, passar além desses limites, assim como o fez o Caleb. Para mim é impressionante essa história, justamente por isso. Isso não vale somente da idade, força física e tal, mas isso se aplica a toda a área da nossa vida. A gente precisa acreditar até o fim. Se está escrito na palavra de Deus, isso é verdade, porque a palavra de Deus é o meu padrão, é a única verdade, amém? E ainda no tema da idade, eu li esses dias uma história tremenda também, uma história verídica sobre uma senhora, acho que foi americana. No livro que eu li não está mencionando, mas pelo contexto eu entendi que provavelmente foi. Ela tinha 76 anos de idade e ela foi um dia falar com o pastor da igreja onde ela frequentava. E ela perguntou ao pastor, pastor, eu tenho um forte desejo no meu coração de ganhar almas para Jesus e também de ensinar a palavra. Por acaso eu posso dar aula de vez em quando na escola dominical? O pastor olhou para ela meio que com desprezo e falou, senhora, desculpa, mas a senhora não está apropriada a isso por causa da sua idade. Você tem 76 anos de idade. Desculpa, mas a gente precisa de umas pessoas mais jovens. Eu não acredito que a senhora vai fazer isso certamente. Não me leva a mal, mas é justamente por causa da sua idade. E a senhora, coitada, foi para casa decepcionada, com uma dor no coração, triste. E um dia ela estava em frente à sua casa arrumando o jardim de rosas dela, muito lindo. Enquanto ela estava lá, passou um estudante chinês da universidade que ficava perto da casa dela e comentou da beleza das flores dela, das rosas. E começaram a conversar
essa senhora convidou ele na casa dela para tomar um chá e continuar conversando. Daí ela apresentou a ele Jesus. E esse rapaz se interessou, e não somente, mas ele tomou a decisão de seguir a Cristo naquele dia. E no dia seguinte ele voltou para a casa dela com mais um estudante chinês que também aceitou Jesus. E aí, com idas e vindas, na casa dela foram um monte de estudantes chineses que se converteram a Jesus, e ela fez como uma célula na casa dela onde ensinava a palavra de Deus. Uma senhora que lhe foi dito: não, você é muito velha para fazer esse trabalho. Bom, no dia quando ela faleceu, no funeral dela tinha mais de 70 estudantes chineses, todos convertidos através da vida dela, e todo mundo foi no primeiro lugar, foi assim impressionado pela idade dela, a forma como ela falava de Jesus, a vida dela, que nessa idade ela apresentava uma vida maravilhosa com Deus em todos os sentidos. Então, justamente a idade dela foi o que chamou a atenção primeiro desses alunos. Então, eu achei isso tremendo, impressionante, porque muitas vezes nós, seres humanos, alguém nos fala, o mesmo próprio diabo às vezes fala aos nossos ouvidos: não, você não é isso, não é aquilo, você já é velho, você é novo demais para fazer isso, você não tem a capacidade que o fulano de tal tem, olha aí, a fulana canta muito melhor que você, para que você vai se enfiar a cantar no louvor da sua igreja, sendo que a sua voz é feia? Ou muitas vezes a gente, como eu falei, ora e desiste, às vezes bem pouco antes de recebermos a promessa de Deus, porque a gente está achando que está tardando demais. Então, são certas limitações que a gente permite que o inimigo coloca na nossa cabeça, usando pessoas ou falando aos nossos próprios ouvidos que a gente não pode, a gente não é capaz, e daí a gente não consegue desenvolver aquilo que Deus nos der. A gente não consegue entrar na nossa terra prometida, e infelizmente muitos morrem no deserto porque não acreditaram naquilo que Deus quer fazer na vida deles e que ainda pode fazer, mesmo que aos olhos humanos pareça totalmente impossível. Então eu quero encorajar vocês, assim como eu quero encorajar a mim mesma, a não desistirmos, a romper essas limitações, essas barreiras, esses limites, e acreditar no impossível, porque o nosso Pai é Deus do impossível. Ele pode fazer todas as coisas, mas a gente precisa ter, no primeiro lugar, o que? Fé. Fé e confiança que Ele vai fazer, porque Ele é fiel a fazer aquilo que Ele prometeu. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, dê um like, um comentário, sugestão, compartilhe com seus amigos se essa palavra falou ao seu coração. E quem não estiver inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se. Deus abençoe grandemente, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!